Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos reunidos aqui em Teu nome para glorificar e exaltar o Senhor, Deus. Nós estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é Deus e nós somos o Teu povo, Senhor. E como povo do Senhor, Deus, precisamos do Senhor tremendamente, Senhor. Precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos sentir o Teu tocar, Deus. E nesse culto, nessa hora, nesse momento, Pai, eu clamo pelo poder do Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai, nos colocar na mente de Cristo, Pai. Realmente cultuar o Senhor verdadeiramente, Senhor. Rejeitamos todas as investidas de Satanás, rejeitamos todas as setas de Satanás, queremos ser cobertos agora pelo sangue do Cordeiro, porque viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não queremos nada externo vir atrapalhar o nosso momento aqui agora, porque queremos adorar o Senhor, Deus. Queremos ver o Senhor, Deus. Queremos sentir a Tua presença, queremos glorificar o Teu nome, queremos realmente, Senhor, colocar nossas vidas diante do Teu altar, Deus. Então fala durante o culto, Senhor. Usa a orquestra, Pai. Usa os louvores, Pai. Usa a Tua palavra, Senhor. Vem com uma espada mesmo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Dissipando todo o mal, arrancando tudo que não te pertence, clareando as nossas vistas, Pai, para poder enxergar mais o Senhor, Deus. Queremos um relacionamento real e verdadeiro contigo, Deus. Então vem sobre a nossa vida, fala nesse culto, Deus. Não deixa ninguém sair daqui do mesmo modo que entrou, Pai. Não deixa ninguém sair daqui, Senhor, sem realmente escutar a Tua palavra, Senhor. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui sem ser liberto verdadeiramente, Senhor. Colocamos as nossas vidas, Pai. Glorificamos ao Deus vivo, ao grande eu sou, aquele que tudo pode. E esse culto é para o Senhor, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.
Em cima disso, eu fui lá visitar a irmã Sônia no hospital e eu fiquei olhando ali assim os pacientes, a fila de espera. E depois eu entrei no pronto-socorro, a dificuldade que é tudo isso. E eu estava comentando com a Sônia que muitas vezes nós estamos aqui, nós vamos para casa, almoçamos, assistimos televisão, vamos para a igreja, fazemos as nossas atividades e nem imaginamos como que está tudo isso. E muitas vezes nem oramos por tudo isso. Muitas vezes vai passando, a gente vai levando e nem oramos. Isso eu falo lá, mas se você for no velório, vai encontrar bastante pessoas sofrendo porque perdeu um ente querido, e aí por diante. E muitas vezes nós não prestamos atenção a isso. E eu vendo tudo isso, fiquei pensando, como que a gente podia ajudar? É só a oração mesmo. Os enfermeiros ficam correndo assim para baixo, não tem o que fazer. É correria, domingo, à tarde, e eles ali também. Então nós temos que orar por tudo. Eu chamo você, peço para você se levantar agora, aquele que tem um pedido de oração que quiser vir à frente. Nós vamos orar por esses pedidos, vamos orar por essas pessoas e orar pelos seus pedidos também. Fique à vontade, quem quiser. Senhor Deus, aqui está a sua igreja, Deus. Igreja que o Senhor levantou, Senhor, para ser intercessora aqui em Bras Cubas, Mogi das Cruzes, Pai. E nesse momento agora, Pai, nesse instante, Pai, nós queremos interceder, Deus, pelos enfermos da nossa cidade, Deus. Ó Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor, Deus, é o Deus da sabedoria, Deus. O Senhor é o justo juiz, Pai. E nós queremos clamar, Deus. O Senhor esteja, Senhor, visitando os enfermos, não só da nossa igreja, mas os enfermos da nossa cidade, Deus. Ó Deus, que o Senhor, Deus, possa estar guardando, o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar libertando eles, Pai, que o Senhor possa estar curando eles através daqueles remédios que está sendo ministrado sobre a vida deles, Pai. Ó Deus, passando ali pela recepção, Pai, quantas pessoas ali, Senhor, precisando de uma consulta, Deus. E temos tão poucos médicos, Pai, enfermeiros, Pai. Eu entrei lá e eles circulando tudo a pressas, Pai, porque tinha que atender muita gente. Ó Deus, é uma junção, Senhor, de cura, é uma junção de paciência também dos médicos, dos enfermeiros. É algo que só o Senhor pode fazer, Deus. E nós aqui, Igreja Batista, em Bras Cubas, estamos clamando, Deus, vem em favor desses enfermos, vem em favor aos médicos, vem em favor aos enfermeiros, Pai. E com tudo isso, Deus, todos venham ser bem assistidos, Pai. Dê força, Senhor, dê sabedoria, dê poder, Deus. Dê entendimento de como administrar tudo isso, Deus. Porque, Senhor, precisamos, Pai, urgentemente, Senhor, da Tua intervenção, Pai. Porque só o Senhor, Deus, pode dar jeito em tudo isso, Deus. Por isso nós recorremos ao Senhor, Deus. Eu quero colocar também a vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui em pé, Senhor. Também tem um pedido, Senhor. Pode ser que está passando por uma enfermidade também e ainda não foi até o hospital. O Senhor é o Deus da cura, Deus. Eu coloco a vida dele, a vida dela nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha arrancar essa enfermidade em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Pai. Nós somos o povo que crê, Senhor. Nós somos o povo, Senhor, que acredita naquilo que o Senhor pode fazer e o Senhor pode fazer. Se tem um irmão aqui que está achando um emprego, uma porta de emprego, Deus, que o Senhor venha abrir, Senhor. Ó Deus, o Senhor é Deus. Depositamos as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor, com a Tua graça, sobre
sobre a vida dos nossos filhos, esposa, Senhor, esposo, Senhor, irmão, tio, tia. Que as tuas providências sejam sobre as nossas famílias, Deus. Ó Deus, que o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esteja aguardando, Senhor, todos esses pedidos, Pai. E que nós possamos ver, Deus, o fruto desses pedidos, Deus. Porque o Senhor é fiel e justo para fazer tudo, Pai. Já agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a amada igreja. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Carta a Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 em diante. Carta a Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém. Vamos orar antes de fazermos algumas considerações a respeito do texto. Quero orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Tu és, ó Deus, o Criador dos céus e da terra. O Senhor tudo criou e tudo formou para o louvor da tua glória. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para bendizer o teu nome. Como é bom, ó Deus, entoar canções e hinos de louvor e adoração ao teu nome. Como é bom exaltar o teu nome. Como é bom declarar que o Senhor é sobre todos, que o teu nome é poderoso. Como é bom, ó Deus, reconhecer a tua grandeza, a tua força, a tua majestade. É maravilhoso, ó Deus, poder elogiar, adorar ao Senhor. Como é bom, ó Deus, ter o privilégio de fechar os nossos olhos e falarmos contigo. Como é bom, ó Deus, termos aqui em nossas mãos a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ó Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, abra o nosso coração, o nosso entendimento. Ajuda-nos a compreendermos o texto que acabamos de ler nessa noite, ó Deus. Usa a minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa ser, ó Deus, ali alguém que possa ajudar, ó Deus, a entender o texto de uma maneira melhor, a entender, ó Deus, a tua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, derrame sobre a minha vida a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra torne-se clara em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 12. Portanto, como povo escolhidos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Essa ideia de revestir é a ideia de que nós, cristãos, precisamos colocar vestes de santidade, da ideia de ser santo. Só que essa veste de santidade, ela vai fazer uma alusão com as vestes sacerdotais, com as vestes de Arão. Então, quando Arão ele ia entrar na presença do Santo dos Santos, ele tinha que entrar com aquela veste, as vestes sacerdotais. E aquelas vestes eram repletas de simbolismo. Cada pedrinha simbolizava tinha um significado. Tinham 12 pedras que significavam as 12 tribos. E toda a roupa dele trazia uma ideia de santidade, né? Ele usava como se fosse uma placa na cabeça de ouro, bordado de santidade ao Senhor, né? E tudo naquelas vestes remetia à ideia de santidade.
Mas não era só a santidade seca, né? Era a santidade ao povo, era a santidade ao manusear as coisas de Deus, era a santidade ao tratar, ao falar, né? E Paulo, ele aproveita essa ideia e ele vem trazer a ideia para nós dessas vestes. Porque hoje, né, não é a ideia de nós vestirmos um terno, então agora, né, vestimos as vestes sacerdotais, ou uma roupa em específico, né? Não tem mais. Quando Jesus ele foi crucificado, o véu se rasgou de cima e embaixo, e a arca da aliança não simboliza mais a presença de Deus. Então a presença de Deus agora é o Espírito Santo de Deus que está em nosso coração. E quando Paulo vem falar de vestes, para nós revestirmos, ele vem trabalhar a ideia que nós precisamos nos revestir de algo santo. Mas para nossa surpresa, a ideia de santidade aqui, nós vamos observar que é correlacionado ao próximo. E que não é uma santidade que muitas vezes a gente pensa numa santidade onde só eu e Deus não participam, nem a minha direita, nem a minha esquerda. Santidade é só eu e Deus e nada mais. Põe o cabresto, né? E é só isso. Mas nós vamos perceber nessa noite que essa ideia é mais ampla, não é focado assim. Que santidade é também amar ao próximo. Vou corrigir, não é também. Santidade é amar o próximo. Vamos lá, Marcos 10, 43 e 45, Jesus declara da seguinte maneira: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nesse momento aqui os discípulos estão brigando para quem vai assentar à direita de Deus, quem vai assentar à direita de Jesus, e ali começa uma discussão, eles começam a ficar um irritado com o outro, né? Jesus fala: olha, vamos entender aqui, vocês querem ser maior? Vocês querem ser o maior no reino dos céus? Deixa eu explicar para vocês o que é maior. Maior no reino dos céus é aquele que vai servir o outro. Esse vai ser aquele que serviu de fato, será o maior no reino dos céus. E Jesus vem trazer o seu próprio exemplo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o que ele está falando para os discípulos? Olha, vocês querem ser o maior? Então vocês sirvam. Sigam o meu exemplo. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Olha, que eu tenho condições de ser servido, porque eu sou o rei dos reis, não é? E vou dar a minha vida por muitos. Então, os discípulos começam a ver essa ideia. Jesus começa a trazer essa ideia de que nós precisamos servir uns aos outros. O plano de Deus nunca foi individualizado, mas sim alcançar o próximo. O plano de Deus não era só alcançar o povo de Israel, era montar uma nação que expandisse o reino de Deus, que apresentasse o reino do Senhor. Mas Israel teve sempre tantos problemas, que mal eles conseguiam expandir o reino para eles mesmos. E o reino parecia sempre ali, preso a Israel. Mas a ideia sempre foi avançar. A ideia sempre foi trazer o reino de Deus a todos. E assim foi o plano de Deus. O sacerdote não entrava na presença de Deus para si mesmo. Ele não ia lá, o sacerdote falava assim: Senhor, é o seguinte, estou entrando aqui na presença do Santo dos Santos para pedir perdão pelo meu pecado, para interceder pela minha vida, para interceder pelo meu caminho. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, com as vestes sacerdotais, ele intercedia por todo Israel. Ele intercedia por um rei que ia para a guerra, que ao fim trazia benefício a todo o povo de Israel. Porque a guerra, obviamente, se o rei vencesse, o povo seria beneficiado. Se o rei perdesse, o povo teria o seu prejuízo. Então a ideia era o povo
a ideia são as pessoas. Revestir-se de roupas de santidade é sermos repletos de misericórdia, como o texto vai dizer. Olha, revistam-se de misericórdia. E hoje em dia, está tão difícil ver misericórdia. Muitas vezes, quando nós olhamos para o Evangelho, mais parece que nós estamos formando juízes do que realmente cristãos. Está todo mundo com uma palavra sempre pronta a corrigir o irmão, né? Todo mundo tem algo para realmente colocar em xeque o outro irmão. E às vezes o que a gente vê são as pessoas confrontando umas às outras. E o grande problema disso é que parece que se tem prazer em se confrontar. E a gente esquece da misericórdia. É incrível, porque quando a gente vê o irmão em pecado, ao invés do nosso coração ter misericórdia de tal irmão, de ele estar entrando num buraco desse, de ele estar vivendo uma coisa, a primeira coisa que se pensa é assim: é inadmissível esse irmão. O que ele está fazendo? Como é que pode? Dependendo do lugar, vai falar assim: já não tirou o nome dele? Não. Não, mas não foi conversar com ele ainda. Não precisa não, tira logo. Isso é um problema sério. Os cristãos parecem que muitas vezes têm prazer em admoestar uns aos outros, de tocar exatamente na ferida. Mas não é tocar por tocar, é para doer. E isso é um erro. E isso é um problema. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 13. Evangelho de Mateus 9. Versículo 10 e 13. Diz assim a palavra de Deus: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A principal reclamação aqui dos judeus é: Jesus, o senhor não está vendo, não, que esses camaradas são pecadores? Só o fato de serem publicanos, isso já indica que são pecadores. Esses caras cobram impostos altíssimos, esses camaradas aí tomam mais do que deveriam tomar. O senhor está sentado, faça-me um favor, por que o senhor está sentado com esse tipo de gente? O que o senhor está fazendo com esse tipo de gente? Por que o senhor está dando atenção para eles? E aí Jesus vem e vem explicar para eles o que de fato Jesus deseja, o que de fato Deus deseja: misericórdia e não sacrifício. Olha a ideia. Perceba que ainda estamos num sistema sacrificial. O sacrifício é a forma de você adorar a Deus. O sacrifício é a forma até de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Jesus está vindo para exatamente cumprir a sua missão de ser o sacrifício maior, mas ainda não cumpriu. E aí, de repente, ele vem e fala assim: olha, é o seguinte, vamos estudar isso. Prefiro misericórdia ao invés de sacrifício. Ou seja, nós precisamos ser misericordiosos. Santidade não é só olhar para Deus, não é só ver Deus, é ter misericórdia com o seu próximo. E como estamos tratando da carta de Colossenses, isso está sendo escrito para cristãos e é para dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem muita gente
que eu gosto de chamar que é o tolerância zero, né? Tolerância zero. Cometeu o erro, pum. Aqueles crentes que dão a verdade nua e crua. Não interessa se essa verdade vai matar o irmão. A verdade é verdade. Você executa. Mata e pronto, acabou. Mas não é isso que é vestir-se com vestes de santidade. Isso é o oposto do que Deus propõe para nós. O texto ainda nos fala de Colossenses para nós fazermos com toda longanimidade, mansidão. Isso é vestir-se de vestes santas. Essa é a ideia. É isso que nós precisamos entender, que é o plano de Jesus, que é o plano de Deus. Vestir-se de santidade, parece que é difícil para nós entendermos essa ideia, mas a ideia é que santidade envolve o próximo. Não dá para desconectar isso. Não dá para você viver só eu. Não, santidade é você e o próximo. Essa é a ideia. O versículo 13 aqui nos diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O texto vai nos trazer a ideia de suportar. Mas tem muita gente que não está suportando o seu irmão, que é um pouquinho mais fácil do que perdoar, mas não suporta. Vestir-se de roupas de santidade é suportar, meu irmão, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Eu não estou dizendo que é aceitar o pecado do irmão e dizer, vai lá, bem, peca mesmo, vai de cabeça. Eu não estou dizendo que a gente não tem que admoestar, a gente tem que admoestar. A gente tem que falar, a gente tem que sim mostrar o erro do irmão. Mas como diz uma canção, fala para nós fazermos isso com compaixão. Diz uma canção, olhar com simpatia os erros de um irmão. Alguns interpretam olhar com simpatia, vocês vão ter que mudar esse texto aqui, que olhar com simpatia deve ser dar tapinha nas costas. E não é isso. Olhar com simpatia é entender que ele é um pecador e que ele errou. E que você precisa abrir os olhos dele, como foi aberto os olhos de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. Alguém precisou abrir os olhos de Davi diante do pecado que ele havia cometido. Quantas vezes nós vamos precisar de um irmão abrindo os nossos olhos diante de um erro cometido? Só que para abrir os olhos dos outros, não precisa vir com porrete. A gente deve fazer com compaixão, com misericórdia. Perdoar é primordial para a vida cristã, para uma vida de santidade. Meu irmão, não existe santidade sem perdão. Começa aí. Você está pensando em viver uma vida de santidade, você quer seguir um caminho de santidade, você quer ser santo diante de Deus, sem perdão não tem. Não tem isso, tá? Não existe. Você está fazendo outro evangelho, você está escrevendo um evangelho por conta própria. Não existe isso. Perdão é primordial. Nós precisamos entender que o perdão faz parte da santidade. Sem perdão, você está fazendo qualquer outra coisa, menos levar uma vida de santidade. E nós precisamos perdoar os outros. É sabido que isso é difícil, que é complicadíssimo, que envolve você ter que se render, né? De você abdicar da sua razão, renunciar. E sempre quando a palavra é renúncia para os outros é uma maravilha, né? Agora você renunciar-se a si mesmo, aí o negócio fica difícil, fica muito complicado. Jesus diz lá em Mateus, você não precisa ver sua vida, 5:24, que se nós estivermos prestes a adorá-lo, de novo, ainda está no sistema sacrificial, onde para adorar a Deus você vai levar a sua oferta diante dele, ele fala assim, você faz o seguinte, larga a sua oferta aí onde está aí mesmo, e vai primeiro acertar-se com o seu irmão.
Aí depois que você acertar com o seu irmão, aí você vem adorar. Aí você vem me adorar, vem me dizer que eu sou o único Deus. Vem me bem dizer. Vem se aproximar de mim. Perdoar é santidade, é levar uma vida de santidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versículo 23 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 em diante, diz assim: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Preste atenção no verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Foi contada uma história de perdão, que no final dizia que o servo rasgou o seu compromisso de perdão, que havia perdoado, e que pegou esse servo e jogou para a prisão, para fazer pagar tudo o que devia. E aí Jesus vem e fala: se vocês não perdoarem, vai acontecer a mesma coisa para vocês. O meu sacrifício não vai ser válido para vocês, porque vocês não perdoaram, porque vocês não dão o perdão. É algo muito sério, é algo que a gente precisa entender e parar de brincadeirinha, porque quando a gente entra nesse assunto, tem sempre alguém fazendo uma piadinha com isso. Não, perdoar perdoar também não significa, né? Que tem que estar ali, né? Perdoar é perdoar, liberar perdão. Isso é perdoar. Quantos cristãos têm guardado os mandamentos de Deus com firmeza e não são santos, e não são consagrados? Guardando os mandamentos de Deus, não são separados, não estão usando vestes santas. Não, pastor, isso é impossível. É possível. E sabe aonde está esse grande exemplo? Os fariseus. Os fariseus eram homens que guardavam os mandamentos de Deus, que obedeciam, que conheciam, que sabiam. O grande problema dos fariseus é que eles entendiam a lei individualmente e não entendiam o mandamento de Deus para com o próximo. Você vai ver vários erros. Você vai ver o erro do sábado. Então, Jesus, mas é lícito aí curar alguém no sábado? Aí Jesus fala: mas quem de vocês
tendo um animal, uma ovelha, não vai tirar a ovelha lá e vai dar água para ela, vai alimentar a sua ovelha. E agora vocês não querem salvar uma vida? Que conta mais louca é essa? Que pode dar alimento para um animal e não pode salvar alguém. Mas vou dizer que os fariseus estavam errados, de acordo com a lei, estava certo. Mas Jesus estava falando, vocês precisam entender que a lei é para o outro, para o próximo. E eu já falei aqui que os 10 mandamentos, se você for analisar ele na sua íntegra, beneficia o próximo. E Deus deixa, porque essa é a ideia. Nós precisamos entender essa verdade. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Olha a definição. Olha isso, que a gente só entende a segunda parte que eu vou ler daqui a pouco. Mas olha a primeira parte. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem obras. Ela é morta. Nós estamos falando de fé, de crer. Diz outro texto que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra está nos dizendo aqui que a fé sem obras é morta. E obras é para quem? O outro. Beneficia quem? Você mesmo? Se você fizer um entendimento correto da palavra de Deus, você vai ser beneficiado. Mas num plano rápido, só o outro é beneficiado. Quer dizer que guardar mandamentos de Deus sem obras, está morto isso. Quem dirá falar de santidade está muito longe, então está a quilômetros de distância. Os irmãos estão entendendo a ideia da santidade? Porque assim, o outro lado, é óbvio que tem um lado de você buscar a Deus, de você servir a Deus, tem todo esse lado, mas esse lado, hoje eu não estou trabalhando, porque esse lado tem sido muito trabalhado. Mas o lado de cá, quanto ao próximo, é esquecido. Quando se pensa em santidade, se pensa, eu e Deus. Mas não é, porque o Evangelho não é só você e Deus. Ele vai além. A fé e o Evangelho é relacional. É relação com os irmãos. Eu não sei de onde a gente tirou essa teoria, essa ideia, que a fé é só eu e Deus. Não, é eu, Deus e próximo. Só você e Deus não tem igreja. Não existe igreja só você e Deus. Não, vou começar um culto aqui, eu e Deus. Não, você não é igreja não, pode parar. Igreja é você e mais outros. Aí é a igreja. Fala disso, não tem igreja. Você lembrar a ceia do Senhor aqui, só você? Não tem ceia. Ceia é você e os outros. O corpo de Cristo é uma unidade só? Não é. Somos nós. Não há espaço para singular. É plural o Evangelho. Nós, povo de Deus. Meus irmãos, nós somos consagrados para servir. Às vezes a gente pensa na ideia de consagração, de separado, né? Como se nós fôssemos ganhar superpoderes. Quando pensamos espiritualmente, não deixa de ser uma verdade. Você tem um relacionamento mais próximo de Deus, você está um pouco mais perto de Deus. Mas se isso não gera obras, você não está perto de Deus. Você está se iludindo. Por isso que às vezes a gente vê pessoas com um vasto conhecimento e se perdem. Porque ele pega aquele conhecimento e é só ele, é individual. Não, o Evangelho é nós. É a igreja. E Jesus vai deixar vários exemplos até do relacionamento dele com o Pai. Não tem esse negócio de individualidade. O Pai faz aqui, eu faço aqui e o Espírito Santo faz ali. Há uma unidade entre
que nós temos uma tremenda dificuldade para explicar a ideia de um. Né? Deus é um só. Mas aí você explica Jesus, Deus e Espírito Santo. É que eles estão numa conexão tão plena, que eles são um. Eu e o Pai somos um. Nós pensamos na mesma coisa. Nós temos a mesma ideia. E o que Cristo quer para a igreja? Que a igreja seja um, como Cristo é com Deus. A igreja, tá bom? É a igreja. A igreja a gente já viu que não é você e mais outros. Então que você e mais outros sejam um. Agora, como é que é um se a gente não está nem aí para o outro? Não sei como. O grande problema é a síndrome de Caim. Gente, aquele relógio não está a favor de mim. Aquele relógio ele está conspirando contra mim. Eu vou olhar para aquele ali que está até uns minutinhos a mais. Gênesis 4:9, a síndrome de Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Você é guardador do seu irmão. Quem te disse que não é? Quem te falou que não é? Quem te convenceu disso? Somos sim guardadores do nosso irmão. O evangelho não é individual. As roupas de santidade têm de nos fazer lembrar do próximo. Não tem como não lembrar. Aquele que diz lá em João, capítulo 3, primeira carta de João, aquele que diz que odeia seu irmão e diz que ama a Deus, não passa de um belo mentiroso. Foi fala do próprio Deus, Jesus, João endossando essa palavra. Olha, você está dizendo que odeia seu irmão e diz que ama a Deus, alguma coisa aqui está errada, não está certo. Isso é impossível, não tem jeito. Nós temos que parar de achar que somos os melhores. Esse negócio que essa era nos dá, que você tem que ser o melhor no seu trabalho, o melhor naquilo, o melhor naquilo. E aí a gente traz para a igreja também. Eu sou melhor. Sou melhor que o irmão, sou melhor que ele. E aí a gente se acha mais do que o outro. Mas nós não somos mais do que o outro. Você sozinho não é ninguém. O plano de Deus não é só para você, é para todos nós. Isso é vestir-se de vestes de santidade. Meu irmão, quando você se acha muito... Às vezes as pessoas lá, não, eu tenho um belo conhecimento da palavra de Deus, né? Eu tenho um conhecimento muito bom. Eu sei cantar como ninguém, melhor que todo mundo na igreja. Eu sei tocar melhor que ninguém. Eu sei fazer isso. Que bom! Mas isso só vai ter sentido se for para abençoar outro. Porque se não abençoar, não vai fazer o menor sentido, não vai ter significado nada. Porque Deus dá o dom para você abençoar o outro. Inclusive, dá um grande problema com o dom de línguas, porque o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha, se você vai falar, não tem quem interpreta, ninguém está entendendo nada, quem você está edificando? Ninguém, então não fala. Ora, vai edificar só você? Vai na sua casa, seja você edificado. Agora, a ideia é edificar todo mundo. A ideia é edificar a igreja. Olha, se você sabe muito, tem grande conhecimento da palavra de Deus, o que você está fazendo com esse conhecimento? É só para você? Você precisa compartilhar. Você louva a Deus como ninguém, por que você está louvando só para você? Está errado. Deus está preocupado com santidade, mas a santidade não é o que seus olhos estão vendo, não. É a santidade do teu coração, com a responsabilidade de amar o próximo. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós ponderamos essa noite, o que faremos com essa palavra? Como nós agiremos? A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude nessa tarefa. Porque, se pensarmos bem, talvez seja mais fácil buscar a Deus. Só buscar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, obedecer os mandamentos de Deus e ignorar o próximo. Porque o próximo dá um trabalho danado. Porque eu e você somos repletos de falhas, de coisas erradas, de chatices. Mas não é assim. Santidade é o coletivo.
Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, agradecido seja o Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra foi exposta a nós nessa noite. Nós te louvamos pela tua palavra, Deus, e te suplicamos, em nome de Jesus, ajuda-nos a colocarmos essa palavra em prática nas nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor leve a cada um dos teus filhos em paz aos seus lares, que o Senhor os guarde e os livre de todo mal. Que o Senhor, ó Deus, proporcione a cada um deles uma boa noite de sono, tranquila, na tua santa e bendita paz. E que no dia de amanhã as suas energias sejam revigoradas para a honra e glória do teu nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, sejam com a vida da tua igreja, para hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma boa semana.